Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação e antes de conhecermos qual será o tema a qual iremos meditar e o texto bíblico a qual iremos refletir, eu quero convidar você a fechar seus olhos para orar comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder estar contigo nesse dia tão especial. Que nessa ocasião Teu Espírito Santo possa nos impressionar com a Tua Palavra e assim termos uma visão mais assertiva a respeito do Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o nosso tema de meditação hoje é as primeiras coisas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, o versículo é o 6, que diz assim, Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Esse tema é bastante interessante e ele me faz até lembrar das postagens de uma esposa de um amigo meu que ela sempre, logo no início da manhã, ela tem o hábito de fazer ali o culto familiar e ela sempre bota a legenda, vamos para as primeiras coisas. E as primeiras coisas é de fato algo importante, nos leva a refletir o que é prioridade na nossa vida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a cidade de Boston é bastante conhecida por ter colocado muitas coisas em primeiro lugar. Por exemplo, Boston foi a primeira cidade americana a ter um parque público, Boston foi a primeira cidade americana a ter uma escola pública e várias outras coisas. Se eu não me engano, também um metrô, foi a primeira cidade a ter um metrô. A outra cidade que também ficou conhecida por ter essa característica de colocar as primeiras coisas num grau de prioridade foi a cidade de Florença, na Itália, né? Mas nós devemos não apenas analisar esses pontos, mas também avaliar o que na Bíblia é considerado como as primeiras coisas. Um dos personagens que a meditação trouxe foi o personagem Noé. Noé foi o primeiro homem a plantar a vinha, ou seja, após o dilúvio ali, onde, de certo modo, a terra tinha sofrido um reset. Após eles saírem da arca, a Bíblia relata e registra que ele plantou uma vinha. Ou seja, ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha após a devastação terrestre. Foi o primeiro homem a ficar embriagado. Foi o primeiro homem a proferir maldições. E foi o primeiro homem a propor a escravidão como um castigo para um dos seus filhos. Essas primeiras coisas não são muito interessantes. Nós temos também o personagem Moisés. Moisés foi o primeiro homem, após a sair ali do Êxodo, um processo de constituição da nação de Israel, a atuar como sacerdote. Foi o primeiro homem a meditar na Torá e a ensinar a Torá para os outros, que foi a lei de Deus ali apresentada a eles. Moisés já tem um destaquezinho um pouco melhor em comparação a Noé. Mas tem outro que foi apresentado na meditação que tem um destaque muito maior, que é o caso de Abraão, que foi exatamente o texto que a gente meditou. O texto fala que Abraão, em vida, e isso foi algo bastante interessante, porque ele tinha sido o primeiro a fazer isso até então. Abraão foi o primeiro a, em vida, repartir a sua herança. O texto relata que ele mandou presentes para os filhos que ele tinha com as suas concubinas. Davi, o que é que tem de importante nisso? Sabe, hoje, na atualidade, o fato da repartição de herança tem sido um momento sensível e delicado, e que muitas vezes desperta o pior nas pessoas. E Abraão, talvez tomado ali pelo Espírito Santo e usando da sabedoria do Espírito Santo, decidiu fazer algo para evitar contendas, intrigas, divisão, separação. Fez isso de uma maneira bastante harmoniosa, em que, de certo modo, dentre esses três personagens que a gente mencionou aqui, ele deveria ficar no ranking como em primeiro lugar, porque essa ação que ele tomou não somente fala a respeito do caráter dele, mas também das intenções que ele tinha.
Normalmente é difícil para uma pessoa se desfazer dos seus bens materiais, das suas economias e repassar para outras pessoas. Aquilo que durante anos foi conquistado com muito labor, com muita dificuldade, com muito suor, talvez até mesmo com muitas lágrimas, agora você se desfazendo com tanta facilidade para entregar para outras sem saber se vão tomar de conta, se vão fazer bom uso. Mas sabe, Abraão, na verdade, ele não tinha apego por essas coisas. O que, na verdade, ele queria era fazer com que sua família permanecesse em paz. E o texto até fala que ele enviou esses filhos das concubinas para o Oriente com seus presentes. Eu creio que esses filhos foram de bom grado, felizes. Afinal de contas, eles não tiveram que disputar com o filho da herança, o filho ali de Abraão e Sara ou Isaac. Né? Talvez eles receberam uma boa herança ali do seu pai Abraão. E agora poderiam ficar em paz, sem ter aquela ansiedade de saber se iria ou não receber alguma coisa, se seria ou não considerado como filho do patriarca. Ou seja, toda aquela carga emocional foi deixada de lado, porque Abraão decidiu inovar, fazer algo diferente, algo que não era costume dos patriarcas daquela época. A pergunta que eu levo você a refletir nessa ocasião e encerrar com essa reflexão é: o que é que você precisa inovar na sua vida? O que é que você precisa mudar e tornar prioridade na sua vida? Será que ter um momento com Deus não deva ser algo a ser priorizado? Bom, eu falo por mim. Eu tenho aprendido muito, tenho feito um bem maravilhoso na minha vida ter esse momento com Deus. São apenas poucos minutos, mas que fazem toda a diferença. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente para mais uma vez nós, juntos, termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.